Oi, turma! Vamos para um episódio aqui meio Lucas Silva e Silva. Vou fechar a janela porque eu adoro trabalhar, estudar, ler, enfim, com a janela aberta para ter o barulho da avenida, como uma boa garota de São Paulo. Adoro o barulho da cidade grande. Bom, turma, eu não sei o que tá acontecendo, mas a gente precisa conversar sobre estafa. Acabei de pensar nisso. Estafa, sobre o filme Divertidamente, que eu fui assistir, Inside Out, e sobre a vida. Vamos alinhar as coisas? Queria fazer um episódio sobre organização, sobre a cabeça, sobre pensamentos aleatórios. É, acho que vocês são minhas amigas. Quer dizer, a gente já conversa tanta coisa íntima que não tem mais pra onde fugir, né? Se você não queria ser minha amiga, agora você caiu no clickbait. Bom, eu quero começar falando sobre estafa. Ai, não sei porquê, mas ultimamente eu sinto que tudo que eu faço tá errado. Ah, tudo que eu faço tá errado, nada tá bom o suficiente, nada é agradável. E aí eu percebi que talvez eu tava passando muito tempo na internet de novo. Eu controlo muito bem. Eu tento controlar, né? Às vezes eu falho miseravelmente o tempo que eu passo na internet, porque o tempo que eu passo na internet acaba sendo um tempo da minha vida, né? Parece que não, mas eu demorei um tempo para entender isso. E o que acontece? Acontece que daí quando eu vou treinar, eu não acho que eu treino o suficiente. Quando eu vou estudar, eu não estudo bem o suficiente. Quando eu tô voltando a estudar inglês, né? Tipo, tá hardcore aqui o negócio pro doutoramento, porque eu vou estar eu caí numa turma que tem pessoas da Europa inteira. Então, agora, minha filha, vai o racha, bebê, não vai ter pra onde correr. E vai eu com meu inglês, Taylor Swift, Billie Eilish e filme Crepúsculo. Vocês sabiam que eu vou... Ó, é um episódio aleatório, tá? Não leva a sério, não. Eu comecei a estudar inglês. Não acredito que eu vou falar isso em voz alta. Eu comecei a estudar inglês por causa de Crepúsculo, porque assim, era uma época. Quando o Crepúsculo estreou e tal, era uma época complexa na minha vida, financeiramente falando. E eu já tinha lido os livros emprestados de uma amiga, e aí lançou os filmes e eu não tinha como ir no cinema. Ponto. Esse é o problema. Vamos focar na solução. A solução foi: eu encontrava naqueles sites super piratas, super errados, a opção de ver o filme, só que o filme inteiro era em inglês. E a legenda era em inglês. Então eu ia tentando deduzir. Meu Deus do céu! Olha só, se vocês saírem por aí falando que eu fazia isso, eu vou negar. Não, gente, não espalhe essas coisas que eu tenho que parecer intelectual. Tem que parecer que, nossa, estudei inglês nas melhores universidades do país. Aí, o que acontecia? Eu pegava, colocava o filme pra rodar. E eu assistia incansavelmente. E aí, quando realmente eu não entendia o que tava... Porque, assim, o inglês, ele não é só a fala, né? Não é só a escrita. É o contexto, como as pessoas se movimentam. Tudo ali é inglês, né? Então, você vai... Eu ia decodificando, né? Pelo que tava acontecendo, que eu via, não pelo que eu ouvia. Com o tempo, foi pelo que eu ouvia. E aí... Quando eu realmente não entendia, tipo, não tinha jeito, eu largava toda a minha preguiça e abria a abinha do Google Tradutor pra entender o que tava acontecendo. Aí eu copiava, assim, eu escrevia os trechos, as falas. Eu lembro que pra mim foi muito difícil entender olha só, o que a Bella falava com o Edward sobre a pesquisa que ela fazia sobre vampiros. Porque era nome de site, eram nomes muito específicos de coisas dos vampiros. Assim, eu não lembro do exemplo real, assim, concreto, mas eu lembro que pra eu chegar nessas partes, assim, específicas de quem é fã vai saber do que os vampiros faziam, como o quanto eles corriam e tal, eu tinha que desenvolver todo um vocabulário, viu? Crepúsculo não é tão simples quanto a gente imagina, tá? Enfim, e aí
eu tenho esse inglês. Se é que você me entende. Aí eu fiz a faculdade de letras português e inglês. Sou formada nisso, né? Tanto que, tanto no mestrado quanto no doutoramento, eu não fiz prova. Eu fiz entrevistas, né? Mas não fiz prova de inglês porque eu tenho o diploma, né? E é meio... Ué, pra que essa menina vai fazer? Entendeu? Então, saber as traduções, saber fazer as coisas, a gente sabe fazer. Eu sei o inglês da rua, né? O inglês que se fala convencionalmente, quando eu preciso pra viajar, pra ler um livro, tudo bem. Mas um inglês acadêmico, vamos ver, né? Então eu falei assim, bom, não vou pagar pra ver, eu vou me preparar. Então eu tô estudando. E aí já fiquei, meu inglês não é bom. Porque meu treino não é bom, porque minha vida não é boa, porque isso tá errado, porque minha casa é isso, porque eu aquilo. E aí eu falei, será que eu não tô passando muito tempo na internet de novo? Porque daí a gente segue pessoas de nichos muito fechados, né? Então, hoje em dia os perfis são assim, né? Até pra você fazer sucesso tem que ser assim. É que eu... gente, eu já tô velho já pra isso. Você tem que, por exemplo, você segue uma pessoa da literatura, daí ela só fala de livros, né? Você segue uma pessoa de esporte, ela só fala de esporte. Segue uma pessoa de finanças, só fala de finanças. As pessoas usam o mesmo formato, né? Perfil de amigas, é só as amigas. Perfil de namoro, é só o casal. Hoje em dia é difícil você ver perfis que... É porque não viraliza, né? Não sobe, sei lá. E as pessoas também dependem daquele negócio da internet, né? E aí, como eu sou professora, eu posto as coisas que eu gosto. Eu não vou falar que eu posto sem intenção nenhuma, porque quando eu vou fazer um lançamento, alguma coisa ou outra, eu penso, mas não é uma coisa muito fechada, sabe? Até porque eu não consigo dedicar todo o tempo do mundo a isso, porque, não sei, não é minha prioridade máxima, sabe? Eu realmente... Gente, eu realmente gosto de ser professora. Então, assim, o dia que a internet me atrapalhar... Adeus. E aí eu reparei nisso, que eu tava ficando meio com estafa em todas as áreas da vida, até na docência mesmo, sabe? Super me comparando, super me achando inferior. E essa questão do inglês é uma coisa muito difícil pra mim, porque eu, por mais que eu venho de uma outra realidade, por exemplo, eu nunca fiz, assim, aqueles cursos, cultura inglesa, e que a galera fazia, assim, nos colégios, né? Eu sempre tive bolsa, meu pai sempre fez os corres, e aí, enfim, eu sempre trabalhei, né? Então, assim, vamos pra cultura inglesa. E eu ia trabalhar. Então, eu não tenho aquele inglês, assim, que eu não sou confiante, ponto, vamos falar isso? Mas agora, eu, como professora, sei exatamente o que eu preciso fazer pra ficar confiante, né? Para essa aquisição da L2 fluir de uma maneira mais formal, né? Porque a gente fala muito isso, até eu falo para os meus alunos, né? Gente, o importante é se comunicar. E realmente, o importante é se comunicar. Mas quando você está em ambientes formais, em ambientes acadêmicos, existe um linguajar muito próprio para isso, sabe? Vou dar um exemplo. Intermedialidade. Os estudos de intermedialidade lidam com palavras como hermenêutica, êcfrase e várias outras que vão mudando de contextos de acordo com o idioma. Então, são palavras... Citei 2 palavras soltas, elas não são complexas nem nada disso, não é o que eu tô querendo dizer, mas o que eu digo é que existe dentro do nosso meio acadêmico uma linguagem, sabe? Enfim. E aí eu já fico assim, meu Deus, é uma coisa tão básica, como é que eu ainda não sei? E tal, e blá blá blá. Só que ao mesmo tempo, eu já estou fazendo coisas pra melhorar isso. Aí, ao mesmo tempo, com relação a treinos. Não treino bem o suficiente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Só que eu já estou treinando, já estou progredindo. Eu não como bem o suficiente, mas eu já estou tentando, já estou melhorando. Sabe, eu sinto que a internet acaba deixando a gente com essa visão de que tudo tem que ser pra ontem. Então, já era pra eu estar colhendo os resultados finais. Só que, se eu parar pra pensar que eu e você agora, esquece o mundo, esquece julgamentos, será que a gente tá tão ruim assim? Porque, para e pensa, a nossa versão anterior, a nossa versão antiga, nem levantar pra fazer essas coisas levantava. Então, será que a gente já não tá melhor do que quem a gente era ontem? Tem um exemplo que eu uso pros livros e que eu acho que serve pra essa questão da internet, pra questão da estafa.
Que as pessoas sempre falam assim pra mim, eu não leio o suficiente, eu não leio como fulano, eu não leio como ciclano. E eu pensava muito isso na faculdade, né? A gente sempre tem essa tendência de se diminuir. E eu falava na faculdade, né? Nossa, eu não li todos os clássicos da literatura brasileira, como todo mundo aqui leu. E claro, era uma ideia da minha imaginação, porque a minha turma não tinha lido também todos os clássicos da literatura brasileira. Eu acho que nem os professores, sabe? São muitos clássicos. E a gente vai criando essas ilusões e a gente vai se contaminando com a nossa própria toxicidade. Percebe? E, e eu sempre falo pros alunos, né? Ou pras pessoas que chegam falando que não leem o suficiente, eu falo, você não lê o suficiente comparado a quem? Porque se for a sua versão do passado, você já está lendo. A sua versão do passado não lia. Se hoje você leu um livro, você já está melhor que a sua versão do passado. Então, amanhã, quando você ler 2 livros, você vai estar 2 vezes melhor. E assim, consequentemente, né? O importante é você criar ali uma rotina prazerosa, não uma rotina que você acha que você tem que ter. Sabe, às vezes a gente fica super chateado que... Ai, sei lá, eu não... Eu vou usar um exemplo, assim, completamente aleatório, tá? Eu nunca joguei golfe. Meu Deus, como eu sou um ser humano péssimo porque eu nunca joguei golfe. Mas quem que falou que isso é essencial na tua vida? Você viu alguém fazendo isso, daí você achou que isso era essencial. Sabe, eu percebo que a gente tá mesmo numa sociedade que de ver as coisas interpreta que elas devem ser feitas. E... Nossa, eu fiquei pensando muito nisso agora, sabe? Que eu cheguei do treino assim, meu Deus. Mas eu não fiz direito. Mas eu tinha que isso, mas eu tinha que aquilo. Eu tenho que ter um outro personal, porque não sei o quê. Porque eu treino o que eu treino, eu já treino há 1 ano. E blá, 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 blá. E eu sei que isso tá errado, não sei o quê. Mas não é mais fácil eu ir lá, resolver o problema e não ficar com a minha cabeça tão cheia de julgamento. Porque no final é uma comparação que eu mesma tô criando com as coisas que eu sigo, com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu tô imersa, sabe? Enfim, não sei se é um papo que faz tanto sentido, mas eu vou linkar com o filme que eu vi na semana passada. Eu fui assistir Inside Out e, menina, eu fui assistir em inglês, tá? É que assim, eu sou uma... Vamos lá, tem 2 vertentes minhas da minha profissão que me atrapalham. Eu vivo em conflitos na minha cabeça, porque eu sou uma amante da dublagem brasileira. Não sei se você que tá ouvindo sabe disso, mas o Brasil, ele é, assim, top melhor dublagem do planeta Terra. Pelo menos pra mim, assim, tirando os títulos, né, dos filmes que são péssimos, a arte da dublagem é uma coisa que o brasileiro manja muito. Muito mesmo, assim. É invejável pra todos os países. É uma coisa absurda o quanto o Brasil é bom nessa arte, né? A dublagem de uma maneira artística mesmo. E eu amo ver dublagem, principalmente de desenhos. Eu não gosto de desenhos, eu não era criança que assistia Disney nem nada do tipo, mas eu admiro isso enquanto pessoa da letras, sabe? E aí que tá, né? Acaba que quanto mais você ouvir inglês é melhor, mas enfim. E aí eu fui assistir tudo em inglês 100%, né? Aproveitar esse privilégio de estar aqui, de conseguir fazer isso. E, gente, que aquele filme mexeu tanto comigo. Mas mexeu tanto comigo. E olha que, como eu falei, eu não sou uma pessoa dos desenhos. Desde pequena, eu falava assim pro meu pai, né? Quero ver filme com gente. Porque eu não sei, assim, eu gosto de ver filme com pessoa de verdade, sabe? Não de desenho, assim. Mas a minha criança interior, ela morreu. Acho que ela nunca existiu. Enfim. E eu fui assistir porque tava todo mundo comentando. Eu não assisti o 1 ainda. Eu vou fazer isso, porque agora realmente me convenceu. E aí eu fui assistir no cinema e tal. Uma pipoquinha gostosa. E aquele filme explodiu a minha cabeça, assim, de ver... realmente, uma coisa que eu tô trabalhando já faz um tempo em mim é de entender que a ansiedade não é a vilã da minha vida, sabe? Na verdade, nos últimos tempos, eu até tô construindo uma visão um pouco mais saudável com ela, porque eu vi, além disso, né? Mas na terapia, fazendo terapia, né? Tem mês que eu faço, tem mês que eu não faço, porque a Mônica é good, nós não have, mas sempre que eu posso eu tô fazendo. E aí,
eu vi a Emma Stone falando sobre ansiedade, né? Porque ela é super low profile e aí fizeram uma relação, assim, numa entrevista com ela. Tem entrevista em inglês também, ó, tá vendo? Eu tô pondo meu inglês pra jogo. Até fiquei conversando com vocês em inglês lá no canal, vocês viram? Ai, eu fui super elogiada. Elogiaram a minha pronúncia. Thank you. É mal de professora. Eu realmente reparo muito na minha pronúncia, mas não é pra não ter sotaque, porque, pelo amor de Deus, a gente não tá em 1990. É porque realmente eu adoro gesticular, sabe? A linguagem. Eu sou apaixonada por idiomas, né? Apesar de eu ser uma fraude. Mas beleza. Aí a Emma Stone falou assim que a ansiedade, na verdade, não era a vilã da vida dela e que ela demorou muito tempo pra entender isso, mas a ansiedade é ótima pra ela, porque faz ela levantar, faz ela fazer as coisas. Ela não tem, no caso, aquela ansiedade que paralisa, né? Você tem que saber controlar isso, mas a ansiedade não é a pior coisa do mundo, sabe? Enfim, ela tava falando da ansiedade, mas de uma maneira mais leve do que a qual eu pensava até então. Levei pra terapia e no filme eu realmente vi a ansiedade que tava na minha cabeça, assim, que eu comecei a mudar, tipo, ela tava tentando ajudar ali a personagem. Ai, o filme é lindo, lindo, lindo. E assim, pra quem não assistiu, a gente vai dentro da cabeça da personagem, que é a Riley, né? A gente dentro da cabeça dela vê as emoções. Então, literalmente você visualiza as emoções. Isso é muito bom, isso é muito importante. E aí tem a alegria, tem o medo, tem a tristeza, depois aparece a vergonha, o nojo, enfim, aparece várias emoções, não todas, né? Mas várias emoções. E é óbvio que são metáforas. E aí, quando ela faz 13 anos, a puberdade chega, então chega com a puberdade várias outras coisas, e uma delas é a ansiedade. E a ansiedade, obviamente, toma controle dali, e aí tem uma situação dela tá jogando, ela faz um esporte, enfim, aí tem toda uma situação. E a gente vai vendo como a ansiedade até faz ligações neurais dentro do cérebro, né? E aí eu cruzei com uma professora de biologia esses dias num shopping aqui. E eu falei assim, então me explica, será que é verdade aquilo? E aí ela falou que super é e tal, e eu fiquei bem, assim, feliz de saber que o filme tá por dentro mesmo, nem que seja um pouco, assim, da neurociência, da parte biológica mesmo da coisa. Mas, enfim. Aí, eu parei pra observar tudo isso e pensei, nossa, é verdade, né? Por que a ansiedade faz a gente projetar tantos futuros ruins? Porque lá no filme, o que mais me chamou a atenção foi o momento que eu chorei, assim, que, nossa, me acabei. E não é spoiler, fica tranquilo. O que mais acabou comigo não foi nem o final, assim. Claro, o final é lindo, lindo, mas tem uma cena que a ansiedade tá mandando pro cérebro da Riley antes dela dormir várias opções ruins de coisas que podem acontecer com ela no determinado jogo mais importante lá que ela precisa pra ganhar. Que ela precisa jogar, na verdade. E que ela quer ganhar, obviamente, né? E a ansiedade vai e desenha, né? Projeta várias coisas na cabeça dela. E a alegria fica indignada. Fala, mas por que você tá se maltratando? Por que você tá prejudicando a si mesma, né? E a ansiedade o tempo todo fala, não, mas a gente só tá prevenindo ela. A gente só tá prevenindo. Aquilo foi um start tão grande na minha cabeça, assim, pelas questões que eu tenho vivido. E até mesmo por essa questão do medo com o inglês. Um medo que é irracional, porque eu já tive muitas situações usando o idioma, mas enfim, ainda sendo preparada. Mas aí, ó, eu parei de sofrer, parei de ficar na angústia. Vou lá e tento resolver. Percebe? E aí eu paro de dar ouvidos para esse lado da ansiedade, que é esse lado que machuca, esse lado que não ajuda, que não é produtivo, que não é produtivo no sentido de pôr a mão na massa. Não é nisso, mas é no sentido de só me machuca, não me dá nada, não me faz bem, percebe? Então, tenho trabalhado isso, e aí agora eu tava chegando do treino, eu falei assim, por que a gente faz isso com a gente, né?
E aí a internet, ela reforça muito esses padrões de comportamento, né? E reconstrói os repertórios que são tão difíceis de destruir, que nos fazem mal. E eu falei assim, ai, quer saber? O meu celular, o celular que eu paguei, não vai me gerar mais ansiedade. Então, além de determinar esses tempos para tela, né, os meus aplicativos, eles me avisam quando tá chegando. Eu deixo 1 hora no Instagram, porque, bem, gente, preciso postar, eu trabalho com aquilo inevitavelmente, né? E também gosto ali daquele ambiente, vejo minhas amigas que moram do outro lado do planeta Terra, mando coisas pro meu pai, mas então eu deixo ali um limite de 1 hora, sabe? E não é possível que tenha tanta, assim, o mundo não vai acabar se eu não ficar sabendo de tudo, sabe? A gente não precisa conhecer todos os memes, a gente não precisa saber da vida dos... Bom, saber da vida dos famosos, pelo amor de Deus, né? Não, isso é anti-adultos, eu acho. Eu acho que não dá mais. Chega um momento da vida que você precisa pagar boletos. E não, coisas totalmente inúteis. E claro que tem coisas inúteis que eu acho que são produtivas até. Eu até assisto coisas inúteis, não tô falando que não, mas ficar ali, assim, aquilo fazer parte da sua vida, não sei se é tão produtivo assim, porque a gente sabe que a internet, o acúmulo de informações, na verdade, sobrecarrega o cérebro, seja ele qualquer que seja, sabe? Se você passar 10 horas lendo, vamos lá, se você passar 10 horas lendo jornais, e se você passar 10 horas na frente da internet, você acha que você vai ficar mais cansado fazendo o quê? Porque eu tenho um livro aqui, ó, tô olhando pra ele, O Cérebro no Mundo Digital. É muito bom, inclusive, tá? E nesse livro a gente vê que hoje em dia, o tempo que a gente fica 1 hora na frente de aplicativos e tal, equivale a 15 jornais lidos antigamente. Olha como a gente cansa o cérebro e depois a gente vai fazer as nossas tarefas no dia a dia e não sabe por que a gente tá cansado. Porque às vezes não é o cansaço só físico, né? É o cansaço mental. A gente não faz mais nada sem estar com aquilo ali ligado, sabe? Então, já faz 1 ano, mais ou menos. Já faz 1 ano e pouco já que eu montei, assim, um sistema de reset pra minha mente e melhorei muito isso. Até depois, ironicamente, coisas do destino, montei um Notion e tal. Aí vocês pediram, compartilhei com vocês. Fiz aulas de organização, enfim. Nem vou fazer publis aqui, mas já fazendo, né? Porque eu precisei mesmo dar esses passos pra trás pra entender que minha vida precisava continuar, né? Porque eu realmente sou aquela pessoa que tem sonhos, sabe? Muito sólidos. Eu quero coisas muito sólidas. Eu sou uma pessoa em moda antiga, meio que... Essa coisa de deixar minha vida me levar nunca me levou pra lugar nenhum. Eu fiz essa frase, é um absurdo, né? Mas é verdade. Então, eu realmente... eu vi que eu tava perdendo um tempo ali, sabe? E olha que eu trabalho, eu podia usar a desculpa, né? Eu trabalho com isso. Mas não tem necessidade de passar 8 horas na frente do telemóvel. E olha que a média do brasileiro é 9 horas e pouco, né? Eu fiquei me perguntando como que hora que esse povo trabalha? Como que faz? Porque, hoje eu dei 5 aulas, foram 5 horas de aula. Que resto de dia que eu tenho pra ir na academia, pra comer, pra limpar a casa, pra falar mal dos outros e ainda ficar na internet? Não tenho tempo pra isso, não. Eu passo mais ou menos 1 hora ali no WhatsApp, já descascando a mexerica, falando mal de todo mundo com minhas amigas. Mentira, a gente não fala mal. Mas hoje a gente falou. A gente tava falando mal da gente, olha só que legal. Quando a gente não manda assim, olha, não sei o que absurdo. A gente fica lá, por que que nós somos assim? Por que que a gente vive ansiosa? Eu acho, inclusive, que esses podcasts que eu faço aqui são reflexões à la Carrie Bradshaw, sabe, do Sex and the City? Porque muitas das coisas daqui, olha só, vou revelar um segredo. São conversas que eu tenho com as minhas amigas, assim, nos nossos grupos. Muitas das coisas aqui também são com a Ju. Não sei se vocês viram. Mas a Ju fez um podcast agora, chama Clube Linguística. Ou é Ju Linguística? Ju Linguística é no Instagram. Amiga, eu vou aprender. Que foi semana passada. Deixa eu ver aqui. Ela, inclusive, a gente tá falando sobre isso aqui no WhatsApp. Mas
Ela fez um podcast tão legal. Cadê? Nossa! Eu não apaguei as nossas conversas do WhatsApp dessa semana e, meu Deus, quanta foto. Mas é foto nossa, assim, arrumando casa, prateleira, coisa que senhoras fazem, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Linguística. Aqui, ó. Mimimi. A maluca não deixou o podcast dela no link da bio. É doida mesmo. É doida, Juliana. Ai, espero que você esteja ouvindo isso. Ou ela... Ah, tá. Clube Lingue. É Clube L-I-N-G. Depois vocês pegam aqui no Spotify, também é gratuito. Mas ela ali fala de ciência da linguagem, né? A Juliana é super focada em linguística. E cortou aqui. Então, vão lá ouvir. E aí, eu acho que muitos dos episódios aqui são reflexões que eu acabo fazendo com elas. E depois eu venho aqui, aí a gente conversa também. E eu vou chegando em opiniões e vou até mudando algumas opiniões. Isso aqui tem sido bom pra mim. Mas eu acho que realmente a internet tem dado esse efeito manada, né? De que a gente tem que ser bom em tudo o tempo inteiro. Por exemplo, eu vi uma gracinha no TikTok fazendo os próprios quadros da própria casa. E eram quadros, assim, super simples. Ela comprou um quadro, passou tinta nele, assim, não tem desenho nenhum. É só as cores das tintas que ela mesma bolou, tipo, misturou, sabe, as tintas. E pintou, assim, no quadro e colocou na sala dela, porque foi o primeiro apartamento dela. Era uma história, assim, da menina contando que ela não queria comprar um quadro que ela queria fazer, porque ter uma coisa feita por si mesma dentro da tua casa era um momento especial. E, gente... Você não acredita. Eu cheguei aqui, comprei quadros, falei assim, ai, que ideia maravilhosa, vou fazer isso na minha casa. E aí, coloquei aqui os quadros e tal, e tô totalmente travada, porque eu fico assim, ai, as cores que eu misturo não ficam perfeitas, as coisas que eu faço não ficam boas, e tudo a gente vai criando um perfeccionismo. Ai, Bruna, sabe, me poupe. É pra ser um momento divertido, é pra ser uma coisa gostosa. E aí sempre acaba sendo, um problema. E treinar, que é pra ser uma coisa assim, leve no teu dia a dia, acaba sendo um problema. Uma coisa saudável pra você, né? Eu hoje tenho tempo de ir na academia. Era uma coisa que não vamos nem entrar nessa conversa, né? Eu não tinha esse tempo. Então já era pra eu estar feliz, de eu estar conseguindo ir, de eu estar, sabe? Ai, Bruna... Eu não descanso na cabeça. É a ansiedade, sabe? Mas eu tô tentando mudar isso e agora é bom identificar esses padrões, né? E aí, falando em padrão, adivinha do que a gente vai falar agora? Sobre organização. Por quê? Eu percebi na última semana que quando eu me organizo, o meu cérebro ele meio que vai se preparando para as atividades. Então, além das coisas fixas que eu tenho, quando eu vou pensando assim, eu quero fazer uma aula de yoga diferente essa semana, quero ir em tal horário no mercado, ou até mesmo quero ir na academia fazer mais não sei o quê. Sabe, quando a gente vai pensando e se programando, o cérebro ele vai atendendo as tarefas de uma maneira mais clara. A gente não vai procrastinando tanto, sabe? Um exemplo. Eu comecei colocando como meta, desde que eu cheguei aqui, ler todos os dias de manhã. Eu ainda não falhei, já estou aqui há quase 50 dias. Então, assim, não falhei 50 dias lendo todos os dias de manhã, pelo menos meia hora, porque realmente eu acordo cedo, eu gosto de acordar cedo pra ler. Bruna, mas eu acordo cedo e eu volto a dormir. Amigas... Mas é massa fera, sinto muito. Então, acho outro horário aí se você quer ter essa meta, se você quer fazer isso no seu dia a dia. Também não é obrigatório. Mas, pra mim, funciona. E aí, eu acordo. Eu também não fico na cama, né? Tem isso, né? O pessoal quer ler na cama aí, realmente complicado. Eu acordo, daí eu faço minhas coisas e eu preparo meu cafezinho, venho pra sala, abro meu livrinho, fico lendo, depois eu tomo um café da manhã e vou fazer o resto do dia. E...
aí eu percebi que é um hábito que começou a ser um hábito, né? Uma meta, na verdade. Então, nos primeiros 10 dias ali, mais ou menos, eu ficava assim, não, tenho que criar esse hábito. Porque, gente, eu trabalho com livros. Se eu não tiver um fluxo de leitura muito alto, pra mim é muito complicado. E às vezes eu ficava semanas sem ler, porque tava na vida corrida. Eu falei, não, tem que encaixar isso aqui, não tá dando. Porque depois eu tinha que ler um livro, assim, num final de semana. E era muito desgastante pra mim. Então peguei e falei assim, não, eu vou começar a ler e tal. E aí eu comecei a fazer essa meta, hoje virou um hábito. Eu nem coloco mais na agenda, nem no planner. Já é uma coisa minha, já é uma coisa instituída no meu dia a dia. De sentar e ter esse momento ali, de ficar aquele determinado tempo lendo. E parou de ser um peso, sabe? Agora, se eu fico... Eu ficava antes assim, é porque eu não leio o suficiente, é porque eu não faço isso, é porque eu não faço aquilo, é porque não tá bom. Mas hoje em dia eu sei que todos os dias eu tô trabalhando pra aquilo ali se tornar uma coisa recorrente na minha vida. Porque eu sempre cresci vendo, e aí vocês me desculpem o julgamento, mas eu sempre cresci vendo professoras de literatura, especificamente, que não liam. Que você perguntava, assim, de um livro muito, muito, muito básico. E elas não sabiam. Elas não tinham lido. E eu acho isso muito contraditório, assim. Eu sei que eu não pode... Hoje eu entendo a docência, a gente não tem que julgar professores, porque é muito difícil essa profissão. Mas, assim... Ai, tem tantas camadas essa discussão, né? Ao mesmo tempo que eu não quero falar, é complicado. Mas eu queria... Como eu tenho esse recurso, né? Como eu realmente acordo cedo e eu trabalho em casa, olha, esse realmente é um privilégio. Eu aproveito essa manhã, sabe? E olhar com esses olhos de, poxa, isso aqui é um privilégio. Por que você não tá fazendo, gata? Vamos? Sabe? Me acordou bastante, assim, pra vida, pras minhas coisas. E agora eu vou entrar no doutorado, né? Então já tô começando a pesquisa e tal. É em setembro. Resolvi com muita calma. Já ia me mudar, né? Mas acabou que vim até antes. Para as coisas serem feitas com calma. Para justamente poder ter esse tempo. E mesmo assim, parece que tá errado. Sabe? Que não é o suficiente. E é exatamente isso, gente. É essa sobrecarga mental. Essa forma que a gente coloca... esse olhar pra vida, sabe? De tudo tem que ser muito profundo, de tudo tem que acontecer de uma maneira muito grandiosa, e aí a gente não vai focando no que precisa ser feito a cada hora, a cada momento. Enfim, eu não sei se essa reflexão vai fazer sentido pra você, mas eu percebi que eu estava reclamando o tempo todo de uma rotina e de uma vida que já estava sendo construída. Sabe? E eu fico pensando hoje em dia como é que não deve estar a galera, assim, por trás das câmeras, eu digo no ensino médio. Eu tô trabalhando agora com um pessoal mais velho, né? Em algumas universidades também, então eu fico, tá aqui que tá rolando, porque, assim, e os meninos de 15, 16 anos que... eu não sei se eu vou falar certo, hein? Ai, me economiza também. Eles nem pensam mais em ter uma profissão, né? Assim, é tudo querer seguir a internet e tal. E espero que dê certo, que consiga. Mas eu fico pensando nisso também, sabe? De que você tem que forjar meio que uma vida ali. E eu não sei até que ponto é saudável. Porque eu vou ser sincera, eu não consigo programar e fazer daquilo ali uma vida rotineira e tal. Eu vou mostrando as minhas coisas. E se tá dentro do que as pessoas esperam, beleza. Se não tá também... Eu não consigo, 15 mil vídeos só lendo poemas. 15 mil vídeos só falando de autores. Não, eu já faço isso no meu trabalho o dia inteiro, sabe? Enfim, talvez se eu fosse mais estratégica, não seria... Bom, devia ser mais inteligente, né? Mas enfim. Aí eu percebo isso, sabe? Que a galera acaba fingindo até uma persona ali dentro, né? E vivendo daquilo. Mas eu não sei até que ponto isso é saudável sendo tão jovem, com o cérebro em formação mesmo. É sério, esse livro, O Cérebro no Mundo Digital, é bem interessante. Me fez começar a pensar nessas coisas. Mas é isso, turma. 34 minutos. Eu não sei se tá dando pra comentar nos episódios, né? Mas se não,
Não sei se é bug do Spotify, mas se não, responde lá no áudio longo pra mim. Na semana passada, no áudio longo lá no Instagram. Na semana passada, a gente falou sobre amizades, né? Se a sua amiga te odeia. E se você não ouviu esse episódio, eu vou falar um negócio pra você, do fundo do meu coração. Por mais que você seja a pessoa mais bem resolvida do mundo, com as tuas amigas, com a tua vida, a pessoa mais assim, ó, que você olha no espelho e você fala, eu sou uma pessoa clara, resolvida, perfeita, não tenho defeitos. Se você é essa, ainda assim, amiga, vai lá naquele episódio, chama Sua Amiga Te Odeia? Uma pergunta, assim. Porque eu acho que aquele episódio foi um dos melhores episódios do podcast. Então fica a dica também. Um beijinho e até a próxima. Na próxima, aliás, a gente vai estar aqui com a Célia Correia. É uma autora portuguesa. Viva, vivíssima, jovem, linda, maravilhosa. Uma diva pop. Ela é super famosa aqui em Portugal, tem livros muito importantes. E eu acabei lendo agora No Tempo das Cerejas. Vocês acreditam que o título... Olha só! O meu podcast é Tempo de Morangos. O livro dela, No Tempo das Cerejas. Quando eu vi esse título, eu fiz um... Ué? Eita, pipoco! Aí eu peguei pra ler com uma amiga minha, com a Filipa, que adora a autora. Falei, nossa, eu vou ler. O plot, quer dizer, eu achei que era uma história normal. Então, vocês vão ver na semana que vem, eu vou conversar com vocês, que é sobre a vida da Irene, que é uma cantora de fado. Fado. Vocês já ouviram fado? Vai no Spotify e coloca fado português. Não, coloca Amália. Já vai aparecer. É tipo, sei lá, a bossa nova deles, dos portugueses. É a MPB deles. Eu não sei explicar direito. Mas é uma música muito sofrida. Todo mundo levando o pé na bunda, todo mundo sofrendo. Serve. Então, aí essa Amália, não sei se ela é equivalente à nossa Marisa Monte. Não sei se eu posso falar isso, mas beleza. Aí a gente vai conhecer, então, a história da Irene, que é também uma cantora de fado, tal qual essa cantora Amália. Não tem nada biográfico aqui, eu imagino, mas a gente vai acompanhar a vida dela, então, sendo meio que desdobrada por 1000 plots. E eu achei que ia ser um livro tranquilo sobre a vida de uma mulher. Só que não, fala muito sobre amizades, fala muito sobre adoção, fala muito sobre os problemas da sociedade portuguesa, sobre misoginia, patriarcalismo, mas amigas, é assim, numa profundidade... É tão doce, é um livro tão legal, é de uma preocupação, de uma delicadeza, enfim. E aí consegui fazer com que a Célia Correia venha aqui na próxima semana conversar com a gente também sobre o livro. Eu não sei se tem edição dele no Brasil, eu acho que não, já procurei, já revirei a Amazon Brasil. Eu vi a própria autora falando que não tem edição, editora no Brasil, né? E aí que tá. Nem todos os livros são publicados aí, né? E quando você importa um livro daqui da Europa, né, pro Brasil, é o preço de um livro importado. Então é um absurdo, mas por mais que não tenha o livro aí, eu vou pedir muitas desculpas pra vocês. Eu vou ser obrigada a fazer um podcast com a autora, porque a gente vai conversar sobre várias coisas, não é só sobre os livros dela. Eu quero conversar sobre a escrita criativa, né? Ela como autora, jovem, bem-sucedida nisso, como que é, né? Ser uma escritora. Quero conversar com ela sobre a cultura portuguesa, sobre esse olhar pro feminino, sobre amizades. Vamos ver aí como é que vai ser. Então, semana que vem a gente se vê nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Mas esse episódio aqui nem foi programado, era só um desabafo mesmo. Às vezes eu venho aqui pra isso, tá? Beijinhos. Até o próximo episódio.